Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da segunda temporada de 2025. Eu sou a Ioana. Guto Oliveira na área. Gostei dessa chamada, hein? Como é que é? Primeiro episódio da segunda temporada. De 2025. Muito bem. 2024 foi um ano desafiador, muito bacana pra gente. Um ano de aprendizado, né, Io? Muito bacana, muito legal. 2025 promete. E a gente já vai começar o ano, no primeiro episódio, num formato novo, né, Io? A gente vai ter um papo no final do ano, conversamos. E a gente percebeu que tem muitos assuntos que ficaram um pouco... não devendo, mas a gente podia falar um pouquinho mais. Então hoje a gente vai começar a nossa primeira temporada com o João. Vai ser só ele. E temos muito assunto, muita coisa para conversar, né, João? Muito papo. Vamos falar de sono, neurociência, tudo isso unido à atividade física. João, seja muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente, disponibilizar seu tempo. Fique à vontade, sinta-se em casa, porque realmente a casa é sua. Você vai fazer uma breve apresentação. Primeiro, depois eu vou agradecer os nossos patrocinadores e a gente já começa, tá bom? Então fique à vontade, dá um oi pro pessoal. Fala, galera. Prazer, meu nome é João Vitor, João Andrade, nas redes sociais. Tenho 26 anos, sou educador físico, especialista em fisiologia do exercício, alto rendimento e agora em neurociência do comportamento humano. E futuramente já entrando no mestrado de neurociência do comportamento humano. Puta, que legal. Quero partir para a área acadêmica, fazer pesquisa. Eu acho que foi uma área que eu me encontrei bastante. Mas principalmente porque eu gosto de divulgar a ciência, né? Eu fui uma pessoa que foi pego pela divulgação científica, pela curiosidade de buscar mais conhecimentos. Então, eu acredito que propagar isso também vai ajudar cada vez mais pessoas, assim como me ajudou. E eu acredito que vai poder ajudar muita gente também. Boa, boa. Cria da ESEF, né, João? Cria da ESEF. Formei na ESEF. Legal. Foi lá que eu comecei a ter o primeiro contato com a ciência, assim. Legal. Consegui ter esse primeiro contato, porque eu fiz iniciação científica, eu não fiz o TCC padrãozinho. Legal. Eu tive a oportunidade de fazer junto com um amigo meu lá, o Gustavo. Certo. Ele me convidou, aí a gente chegou com a proposta pro professor, Marcelo Conte. Agradeço, Marcelo, se você está vendo aí, porque ele... Grande mestre. Cara, foi um baita orientador. E ali eu já tive o primeiro contato em buscar referência, de entender um pouco mais a fundo como funciona a fisiologia do exercício, como funciona o corpo humano através de um papo mais denso. E aí daí pra frente eu acho que virou a história que eu tô aqui hoje, que vai ser bem interessante. Boa. Iô, alguma pergunta já? Não, pode Eu já tô com as engatilhadas. Nossa, A gente já tava tô com a lista. Né? A gente tava brincando que esse episódio eu vou utilizar, acho que 100%. Todos eu utilizo, mas esse 100% é pra mim, Podia né? ter trazido um caderninho Anotando e isso. anotando. Aí fazer aquelas perguntas básicas. Eu tenho um amigo. Já coloca isso. Né? Não, mas brincadeiras à parte. A prima da minha prima. Eu conheço uma pessoa que a gente endemoniza ou enriquece muito a testosterona, né? Principalmente na vida, na fisiologia do homem. E nem sempre é a baixa ou a alta dela que ocasiona alguns comportamentos e alguns sintomas. Primeiro ponto, vamos falar de sono. Qual que é a principal relação ou o carro-chefe em relação à alta performance ou o resultado metabólico em relação ao treinamento? O quanto o sono interfere ou ajuda nessa parte? Cara, primeiramente, o sono é muito subestimado pelas pessoas, tanto do grande público quanto dos próprios atletas ou os praticantes de qualquer área do esporte. Então, assim, se você não tem um sono minimamente controlado, adequado, regulado, você já tá, vamos se dizer, funcionando com o freio de mão puxado. Porque o sono, ele é um dos principais agentes, se não for o principal, até posso botar minha mão no fogo para isso, para você ter uma performance adequada, um funcionamento adequado do seu cérebro e um funcionamento adequado do seu corpo. É no sono, nas fases do sono, no sono REM, no sono profundo, que a gente tem tanto a recuperação física, muscular, quanto a recuperação neural, quanto a limpeza neural, quanto o reestruturamento cerebral. E se você não tem essa base muito bem consolidada, é óbvio que tem pessoas que se saem bem ainda, tem pessoas que conseguem ter um resultado significativo, mas ainda a pessoa não tá no prime dela, não tá no ápice dela, porque o sono dela não tá junto. E
esse fator de não estar regulado junto vai comprometer algumas coisas. Não, a gente não pode falar assim, essa pessoa vai machucar, mas ela tem um risco maior. Sim. E a longo tempo também faz diferença. Não, isso aí, você, com certeza, você vai fazer uma baita diferença. Depois a gente pode até se aprofundar um pouco nessa parte. Mas na questão da performance, a pessoa com certeza ela vai perder performance, a pessoa não vai funcionar adequadamente o corpo e o cérebro dela, porque quando a gente tem um sono desregulado, a gente acaba afetando várias áreas do nosso cérebro e a comunicação do cérebro com o nosso corpo. Então, a pessoa que não tem um sono adequado, ela vai estar com risco maior de furar a dieta, com risco maior de furar o treino, com risco maior de ter uma alteração de humor, com risco maior de performar menos no exercício. Não, mas eu sempre treinei assim, sempre evolui bem nessa progressão e tal. Então, eu acredito que tá bom assim pra mim. Então, mas os estudos não corroboram dessa forma. Eles apontam para outro local. Exatamente. Aí, quando você começa a ver o outro lado da moeda e começa a regular o sono e melhorar essa parte, você percebe que o que você vivia é muito distante do que você tá com o sono regulado. Sim. Né? Então, uma das principais pontes que as pessoas negligenciam é o sono. Às vezes ela foca muito no treino, foca muito na dieta, mas o manejo de estresse tá lá em cima, aí o cortisol lá no talo. Aí ela não consegue desligar na hora de dormir, não recupera direito, aí acaba tendo dias consecutivos de treino ruim, dias consecutivos de irritabilidade, dias consecutivos... não, mas é minha ansiedade, meu trabalho que tá... Consumindo, né? Talvez é só uma noite mal dormida. Ou uma recorrência de noites mal dormidas, né? Noites. Uma noite mal dormida para uma pessoa que tem um sono adequado, o impacto é muito menor de uma pessoa do que tem uma recorrência de sono ruim. Porque uma noite mal dormida, por exemplo, no meu caso, eu acho que eu consigo contar no dedo os dias no ano que eu durmo fora do meu horário. Há mais de 3, 4 anos que eu tô nisso. E eu sei exatamente o que acontece no dia seguinte. Sei exatamente. Não já tanto. é bem previsível, Sim. entendeu? Eu fico mais cansado, eu percebo que não dá vontade de comer direito, ou quando eu quero comer só hiperpalatável. Eu vou aumentar um pouquinho disso, aquilo. O treino fica mais puxado. Então, o impacto é um pouquinho mais controlado. Agora, uma pessoa que tem uma recorrência, ela não tem essa sensibilidade, porque para ela o normal dela é aquilo. É aquilo. Entendeu? Então ela acaba tendo essa dificuldade de percepção do quanto ela tá performando melhor, de uma forma que ela consiga ter uma mensuração. Bom, aqui eu tô indo muito bem, aqui eu tô indo mais ou menos, aqui pra mim tá legal. Sim. E mantendo ainda sobre sono, João, é correto afirmar, ou é tão errado afirmar, tipo assim, por base, entre 6 a 8 horas ou 6 a 9 horas de sono, mais ou menos, mas assim, cada indivíduo precisa dessa quantidade de horas, ou o que conta mais, a quantidade de horas ou a qualidade do sono? Ambos. Tá. Tem que ser os dois. Sem os dois, você... Vamos lá, primeiro ponto da pergunta. 6 horas, muitos artigos apontam que 6 horas não é o suficiente. Muitos. Tem um dos estudos mais bem citados na revista Sleep, é de um pesquisador que ele coloca 4 grupos para fazer vários testes ao longo de 3 semanas. Um grupo que dorme 8 horas, um grupo que dorme 6, um grupo que dorme 4 e um grupo que vara a noite. O grupo que vara a noite não consegue passar do segundo dia, né? Porque já tá 2 dias sem dormir, então chega num ponto que a pessoa não tem nem cognição para responder nada. Sim. O grupo que dorme 4 e 6, comparado com o grupo que dorme 8, tem uma diferença significativa, estatisticamente falando, de respostas motoras, psíquicas e cognitivas. Significativa. Isso dá para ver nos dados que isso aponta para eles. Sim. Mas quando você vai colocar um teste de autoavaliação para as pessoas que dormem 6, elas estão tão bem quanto as pessoas que dormem 8. Olha que interessante. A pessoa não tem essa percepção que ela está numa performance mais baixa. Então, o acúmulo desse sono dela não é perceptível quando você dorme 6. Sim. Então, muitas pessoas acreditam que 6 horas já é o suficiente. Mas não. Além desse, dentre vários outros estudos, tem um outro estudo muito interessante que o pesquisador pega esse acúmulo de horas que a pessoa perde ao longo dos dias, dormindo 6, 5, e esse déficit que ela tem no final de semana é comparado com uma pessoa que varou à noite. Do tão que ela consegue acumular, e isso pode ser prejudicial para ela. Então, assim, para um adulto, mínimo 7 horas. Tem que ter 7 horas.
Porque 7 horas é o tempo que a gente consegue passar por todas as fases, por todos os ciclos. Na primeira parte do sono profundo, aí migra bastante entre o sono leve e o sono REM, e depois na segunda parte, pro final, mais voltado pro sono REM e sono leve. E dentro dessas 7 horas a gente consegue passar dentro desses ciclos. Isso a gente já tem bem consolidado na literatura. Existem pouquíssimas pessoas, mas são raras mesmo, que têm um cronotipo, um reloginho, um gene biológico, que conseguem ter 6 horas e meia de sono e conseguem passar por essas fases. Mas provavelmente você que está escutando a gente não é... Dificilmente vai ser você. Porque é muito raro esse tipo de pessoa. Eu fiz essa pergunta que, se eu não me engano, salvo engano, o Paulo Musi falou que ele dorme mais ou menos uma coisa, e ele falou que se sente bem. Exato. Né? Mas isso não significa que ele esteja normal, bem. Né? Exatamente. As pessoas falam muito, né? Que o sono perdido, ele não é recuperado. Isso é real, então? Em partes. O sono, vamos voltar ao exemplo daquela pesquisa que o pesquisador pegou o déficit da pessoa por dia. Se a pessoa dorme 6 horas todos os dias, de segunda a sexta, aí no final de semana ela consegue dormir 7, 8. Ou até passar, vamos dormir 10 para ver se... Metade desse sono que você perdeu, você vai pagar com a saúde. A outra metade você pode até conseguir recuperar. Mas isso inicialmente. No médio e longo prazo, é bem mais provável que você pague mais com a saúde do que você recuperar. Sim. Então, em tese, se você fizer por um tempo, por exemplo, porque eu tô... época de faculdade. A gente sabe que época de faculdade você trabalha o dia inteiro, facul à noite, você tem que dormir meia-noite e acordar 5. É uma fase da sua vida. Sim. Aí no final de semana você passa um pouquinho dormir mais, ok? Talvez dentro desse contexto você consiga minimizar os impactos negativos que o sono vai causar. Mas... se você ficar num déficit muito agressivo por muito tempo, com certeza você vai pagar com a saúde. Você vai perder saúde por conta disso. Eu me enquadro na parte do... além do pouco sono, o sono irregular. Eu devo acordar umas 3, 4 vezes de madrugada. Tipo assim, e olhar pro teto e... Bom indicativo de qualidade de sono ruim. De sono, né? De sono ruim. Qualidade ruim. E aí eu fico nessa e acompanho o seu canal, né? Vejo que você dá umas dicas, tira a tela, faz leituras mais brandas. Higiene do sono. Higiene do sono. A higiene do sono é a ferramenta que a gente tem hoje na literatura com mais evidências que podem melhorar a qualidade do seu sono, que você consegue conduzir melhor o seu sono para as fases adequadas. Então, é um conjunto de comportamentos que você não só faz antes de dormir. Você começa quando você acorda. Sim. Quando você acorda e se expõe à luz natural, você já está sinalizando para o seu cérebro que o dia começa ali. E dentro do nosso cérebro, a gente tem um reloginho, de uma forma mais didática aqui para as pessoas entenderem, a gente tem um reloginho interno que ele vai começar a ter uma ideia que o dia começou ali. Então, mais ou menos de um certo ponto vai começar a escurecer e é pra gente já ir desligando e começando. Seria com o nascer do sol e com o pôr do sol. Perfeito. Então, com o nascer do sol, quando você se expõe à luz natural durante 30 minutos, em média, você sinaliza para o seu cérebro que já é dia, então ele já vai começar a secreção de hormônios, neurotransmissores, que você vai começar o dia. E isso é um sinalizador também do ciclo circadiano, o famoso ritmo circadiano que a gente conhece. Então, outros fatores além desse indicativo, como horário de refeição, horário de prática de exercício físico, também sinalizam para o seu sono mais ou menos a média que você vai dormir. Se você tem uma rotina bem estabelecida, provavelmente você vai começar a sentir o sono muito próximo dos mesmos horários. Eu mesmo sou um matutino raiz, então dá 8h30, 9 horas, irmão. Já começa. Esquece. Você não, isso é treinável, João? Totalmente. Né? Isso aí é uma rotina. É uma rotina, assim. Exatamente. Sim. Eu acho não, né? Todo ser humano tem uma rotina. Até a pessoa mais desorganizada, ela tem uma rotina desorganizada. Tanto é que no final de semana, você acorda no mesmo horário da semana. Todo dia. Deu horário, deu horário. Hoje se eu mesmo... passo o horário, eu fico com a sensação de ressaca, corpo cansado. Pois é. Aquela sensação, nossa, dormi demais. Aí a gente pode entrar até nesse ponto. As pessoas acham que, tipo assim, dormir de 7 horas todos os dias. Mas ainda assim, ela tem uma qualidade ruim. Aí chega no final de semana, ela fala assim, vou dormir um pouquinho mais pra compensar. Dorme 10, 11 horas. Acorda pior. Isso também é prejudicial. Isso a gente tem estudos mostrando que passar de 9 horas também causa prejuízo para a saúde. Porque você cria problemas significativos no ciclo circadiano.
Porque, em tese, o seu ciclo vai estar adaptado para você acordar num certo ponto e você começar o dia. Sim. Mas você está excedendo esse dia. Você está passando desse ponto. Logo, isso vai começar a gerar problemas da saúde também no longo prazo. Entendeu? Que a gente tem até um gráfico muito interessante que eles mostram isso, né? Que o sono, o horário de sono e a saúde respeitam uma curva em U, né? Você tem um ponto certo onde a qualidade e o tempo fica de acordo. Se você exceder isso para mais ou para menos, Descompensa. você perde saúde. Entendi. Entendeu? Tem que ter um equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. É que o equilíbrio... É difícil falar o que é equilíbrio, né? Porque às vezes as pessoas podem interpretar que equilíbrio é 50-50. E nem sempre é 50-50, entendeu? Nem sempre. Boa parte das vezes não é 50-50. Né? Às vezes o equilíbrio é 80-20, 90-10. Sim. Né? Porque o nosso corpo responde de forma diferente, né, ao equilíbrio. Eu acho que mulher tem que dormir mais. Existe estudo sobre isso? Ou é meme? Não, é só... tanto o homem quanto a mulher adulto tem que dormir de 7 a 9 horas, pelo menos, com qualidade. Achei que era umas Adolescentes e crianças é diferente. Eles tendem a dormir mais. Até pelo processo de crescimento. Exatamente. Né? Bainha de menina. Então, tanto que um adolescente, para neurociência, ele vai até os 23, até 25 anos. Tô quase um adolescente. 12. Cada perna. Um adolescente dobrável, né? O importante jovem é você adulto. se achar, né? Entendeu? um jovem adulto. Como é que é a música do Chaves, né? Se você é jovem ainda. Não importa. Jovem adulto. Sempre existe uma criança interior. Sempre. Exatamente. João, aproveitando também, linkando. Sono, falta de sono, restrição ou má qualidade com... Não seria degeneração o termo, mas... Neurodegeneração. Isso. Sim. Como que é? Isso aí é um dos principais pontos já que a gente tem de evidências mostrando o que o sono pode causar no médio e longo prazo, né? Sim. Hoje, os maiores indicativos nos estudos norte-americanos, europeus, que além da idade, obviamente, que são indicativos para Alzheimer ou para as doenças, para as demências, no caso, o sono, a privação de sono também pode causar e acentuar esses tipos de doenças. Sim. Esses transtornos mentais, né, que eles chamam. Porque quando o sono não está adequado, a gente tem uma área no nosso cérebro que faz a limpeza do nosso cérebro durante a noite. E essa limpeza não é feita corretamente porque a gente não dorme no tempo adequado e na qualidade adequada. E essa proteína uma proteína que eles chamam lá de beta-amiloide, não só ela, mas como outras, começa a se acumular ao longo dos anos, que favorece e corrobora com outros fatores, além de idade, estresse, e que isso pode aumentar, estatisticamente falando, bem a chance de você ter algum tipo de demência. Sim. Seja Parkinson, Alzheimer. Então, o sono desregulado também pode aumentar a neurodegeneração, que seria a perda de neurônios, né? A morte neural. E essa neurodegeneração, ela pode, obviamente, ela pode vir por conta da privação de sono, ela pode vir por conta de uma qualidade de sono ruim, mas ao mesmo tempo ela pode vir por falta de exercício, ela pode vir por falta de nutrição adequada, ela pode vir por falta até de socialização. Entendi. Ou por falta de fortalecer o sistema cognitivo. Então, existem vários fatores, é multifatorial, não tem como a gente determinar. Mas o sono em si é um fator que está ali muito bem acentuado, que traz muito resultado significativo sobre esse risco. E o indivíduo que tem uma carga genética, digamos assim, uma predisposição para potencializar ou demência ou alguma doença, né, neural. Não sei se esse é o termo, enfim, que você fala. O treinamento cerebral, a rotina saudável para o cérebro, ela tende a retardar ou a amenizar esses aspectos, esses sintomas? Com certeza. A pessoa que tem a tendência em ter algum tipo de transtorno, que eles chamam, ela pode controlar, diminuir as chances dessa doença tendo um estilo de vida mais equilibrado. Sim. E tendo saúde mental e saúde física. Porque as duas andam juntas, né? Sim. É um fator que não dá para separar. Se um não tá bem, o outro ou não vai ficar bem ou já tá doente. Né? Então, tendo uma saúde mental, no caso, ter um sono de qualidade, uma nutrição adequada, uma socialização adequada, tendo um exercício físico adequado, esses fatores vão fazer com que o cérebro funcione adequadamente, fazendo com que a limpeza fique
mais efetiva ao longo dos anos na vida e que a pessoa nem chegue a ter esses sintomas da doença ou até mesmo chega a ter a doença só pelo fator do estilo de vida dela que vai determinar boa parte dessa estatística, né? Sim. Então, se você... É que não tem como testar isso, né? Mas se você pegar 2 pessoas da mesma idade, começa ali, vamos supor, nos 30 anos, uma segue a vida normal e a outra melhora o estilo de vida. Provavelmente os estudos mostram e corroboram, né, que ao longo dos anos a pessoa que não cuida do estilo de vida tem uma tendência maior de ter e a outra diminui essa tendência. Não que ela não possa ter, né? A gente fala, eu falo muito com os meus alunos e com alguns amigos que o exercício físico, o cuidado com o sono, ele não é o remédio milagroso que vai deixar você imune a tudo. Ele vai diminuir a probabilidade de você ter algum problema, entendeu? Então, a gente vê que as evidências apontam exatamente isso, que a gente está prevenindo ou diminuindo a probabilidade disso acontecer, desses transtornos. Que é uma das coisas mais foda, corta. O estilo de vida atual, mano. Tipo, você precisa trabalhar, você precisa render, você precisa estar produzindo, você precisa fazer tudo e, tipo... Como que concilia tudo? Exatamente. Tem que ter 8 horas ciclo, de né? sono, tem que ter saúde mental, tem que ter estilo de vida saudável e ainda interagir com as pessoas. E aquilo que a gente tava brincando. Você me vê na academia, tipo, café pra ficar acordado. Aí melatonina pra dormir. Tipo, só estimulantes e desestimulantes. Estimulantes e desestimulantes. Tipo... É um ciclo absurdo que 90%, 95% da população eu chuto se cobra pra fazer. 98% pra mais. Se cobra pra fazer. E aí eu já linkando também, aproveitando que temos 2 atletas aqui, né? Época de preparação, vocês imaginam a carga de estresse, carga de ansiedade, preparação, mudança de rotina de alimentação, nutrição, e aí? Eu não sei você, mas quando eu me preparei, quando eu competi no fisiculturismo, a primeira coisa, quando eu sentei com a minha nutri, com o meu treinador, eu falei assim, eu vou dar o meu melhor para não desregular meu sono. Eu vou dar o meu máximo. Eu paro minhas aulas mais cedo, começo a higiene mais cedo, mas eu vou focar nessa parte porque eu já tenho conhecimento do quanto isso impacta uma pessoa comum. Imagina um alto rendimento. Sim. E você? Se estressava muito, Musa? Não tem como. Então, tipo assim, eu pensei assim, muito pouco. Se é difícil pra quem teve um cuidado com o sono assim como eu, imagina pra quem não tem. Às vezes a pessoa não tem percepção, mas o quanto deve dificultar pro lado dela. Deixa de dormir pra... normalmente o treino de alto rendimento não tem como fugir, é 1h30, 2 horas. Quanto tempo é o seu treino? Né? Uma parte do treino. Em média, pelo menos 1 hora, né? Depende do treino, o mínimo é 1 hora. Dificilmente. E estamos falando de uma parte, né? Porque ou a parte do treino propriamente dito, pose e cardio. Tem o treino, 2 cardios de manhã e à noite. Depende de como que vai estar a dieta e como que é o seu preparador. Mais um ensaio de pose. Foi nessa pancada, foi nessa doideira. Teve fase que eu fiz um cardio por dia. Teve fase que eu fiz 2, teve fase que dias off de treino era 2 cardio, pose... Em déficit, só que o treino, não baixa a carga, não. A relação de carga e carboidrato ali até dá pra compensar, porque o estoque glicolítico ali, ele vai pender mais pro cardio do que próprio pra musculação, por conta da resposta, né, da creatina no Mas talvez a gente associa cai o volume, né? Talvez a gente associe, porque assim, muita coisa pra fazer em pouco tempo, aí você começa a dormir mal e vai diminuindo o rendimento e você acha que é a dieta, e não é. É o descanso que você não tem. Exatamente. Muitas fases da minha preparação, eu falei assim, será que eu tô conseguindo dormir? Será que eu não tô conseguindo dormir? Eu não sei como tá. Aí eu percebi que aconteceu até um fato diferente na minha fase da preparação no meu sono, que foi que eu comecei a roncar. Eu não roncava, eu não tinha esse problema. Costume, né? E minha noiva comentou que, cara, você começou a roncar. Chega uma fase da noite assim, você... O ronco não tem nada associado com cansaço, fadiga física. Cara, o ronco, pode ser vários fatores também. Tem a relação que ele pode ser por conta da sua troca de ar, que não tá tão boa. Pode ser por desvio, né, do septo. Pode ser por um estresse excessivo. Pode ser por vários fatores. Acho que no meu caso, poderia ser por conta do estresse excessivo, né? E por conta da ansiedade. Sim. Então, tipo assim, eu tenho que acordar, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não posso errar, tenho que fazer... Então, tipo assim, às vezes
o seu cérebro ele vai estar sempre querendo à frente para você. Ele não desliga, né? Não desliga. E aí, realmente ele não desliga, né? Ele só vai querer sempre estar continuando executando. Então, e aí, se tratando, João, de atletas, não especificamente só de atleta, né? Mas de uma pessoa que é assídua no treinamento. Eu vou exemplificar a musculação, porque fisiculturismo, né? Porque é a nossa bolha, enfim. Mas indiferente a outras modalidades. A bolha do Guto também é beach tennis. Beach tennis, mas no beach tennis não usa tanto, porque até pelo volume muscular. Quanto menos... volume corporal. Quanto menos volume corporal, mais movimentação, mais dinamismo, então acaba não entrando tanto. Mas no fisiculturismo, o uso de esteroides anabolizantes. Sim. Nem todos, obviamente, mas se tratando de do anabolizante um pouco neurotóxico. O quanto isso é risco, o quanto isso é maléfico, o quanto isso afeta tanto na resposta do treinamento, quanto nas respostas neurais. Cara, quando a gente fala de alto rendimento, a gente vai falar de tudo. Tanto do uso ergogênico, quanto da alta performance do treino, do descanso. Os hormônios que são mais neurotóxicos, né? Que tendem a ter uma secreção maior de aumentar a beta-amiloide que a gente comentou de uma pessoa que tem privação de sono, ela aumenta. Só te cortando rapidão. A beta-amiloide não é a única, mas é a principal responsável para as doenças mentais. Ela é uma proteína que é uma das proteínas mais encontradas na neurodegeneração. E a neurodegeneração é o que acontece nas pessoas que têm demência. Então, a demência são vários tipos de doença. O Parkinson, por exemplo. O Parkinson é uma doença da demência, um transtorno. É a neurodegeneração em certas regiões do cérebro que determina a coordenação motor e o movimento motor do indivíduo. Tem alguns dados demonstrando que a dopamina ela não age direito numa pessoa que tem Parkinson, porque a região que era para receber o estímulo da dopamina para gerar uma coordenação motora mais adequada não tá mais funcionando. Eu trabalho muito por associação, sou meio lento. Não, pode. Eu também demorei. Numa aula, né? Eu sou meio lento. É algo. Quer dizer, muito lento. Eu vou exemplificar, que é o que tá na minha cabeça, para tentar ver se eu consegui entender. Cortisol alto com testosterona baixa é, negativamente falando, ruim, sim, né? Sim. Beta-amiloide alta com dopamina baixa também. Exatamente. Exatamente. Então, ou às vezes a dopamina tá até que relativamente bem, mas a beta tá tão alta, o cortisol tá tão alta que isso acaba causando uma toxicação na região do cérebro. Aí a pessoa já não tem um sono bom, já não limpa direito e já vai virando uma bola de neve. E isso pode ocasionar uma piora no quadro da pessoa e causar problemas significativos no médio e longo prazo. Certo. Entendeu? Então, voltando à questão do hormônio, então a própria trembolona é um hormônio que tem essa ação com a beta-amiloide, que ela pode gerar esse aumento da beta-amiloide e gerar uma neurodegeneração mais acentuada, mais significativa. Mais rápida, digamos assim? Não. Exato. Não necessariamente. Eu acho que ela pode até acelerar, exatamente. Eu não cheguei a ver dados especificando que ela acelera de acordo com isso. Tem relação com dose e tempo de uso? Com certeza. Quanto maior a dose, maior o tempo de uso, provavelmente maior vai ser essa neurodegeneração ou essa acentuação. Eu tenho um amigo, tô brincando. Não, mas que é interessante. É que às vezes o pessoal não fala o lado ruim, né? Todo mundo quer usar, Não, vou ficar mais empedrado, vou secar mais, eu vou ficar assim, é o prime pra subir. Sempre existe uma consequência. Não, todo medicamento tem um colateral. Ou às vezes também não é nem por não falar da parte ruim, é focar na parte física e não entra na parte neural. Focar no benefício. Exatamente. Entendeu? E aí a gente entra num ponto significativo. Quando a gente dorme mal, a gente perde um pouco dessa percepção do custo-benefício. Quando a gente dorme mal, o nosso cérebro, que eu citei o exemplo que ele está funcionando com o freio de mão puxado, ou melhor dizendo, ele é uma engrenagem que em vez de estar com óleo lubrificado para rodar melhor, ele está com areia. Ele não consegue avaliar o custo-benefício de uma forma mais racional. Logo, a pessoa vai focar naquilo que é mais recompensador e aquilo que é mais benéfico para ela. Então, ela exclui aquilo lá e ela foca só naquilo. E esse é outro fator do sono ruim.
A pessoa que não tem aquele autocontrole, a pessoa que não tem aquele raciocínio mais lógico, provavelmente pode estar problemas com o sono, que causa esse tipo de falta de sensibilidade para entender mais racionalmente o fator, entendeu? Sim. Não olhar para os outros lados, né? Sim. Pelo custo-benefício que aquilo pode trazer para ela, entendeu? E a gente fala muito de dopamina. É uma proteína, né? Ou não? É um hormônio. É um neurotransmissor. Exatamente. Aliado a ela, ou juntamente com ela, quais são as outras substâncias, outros hormônios, outros neurotransmissores que auxiliam e atuam para uma saúde cerebral? Nossa, a gente tem vários, né? Neurotransmissores e neuromoduladores, né? Para quem estuda a fundo a neurociência. Tem o GABA, tem a ocitocina, tem... serotonina. E todos esses neurotransmissores, eles têm vários papéis dentro do cérebro. O papo da dopamina tá envolvida com o prazer, isso não é o que a literatura mostra, isso não é realmente o que ela serve. Ela está envolvida com a motivação, ela está envolvida com a sua atenção, ela está envolvida com o aprendizado, ela está envolvida, ou seja, vários fatores, entendeu? Mas principalmente com a motivação. As pessoas não têm noção sobre o quanto ela impacta na motivação. E quando eu falo motivação, é você ter motivo para agir. Motivação. Então, aquela história que disciplina vence motivação é uma frase mal propagada. Sim. Porque se não tem disciplina, se você não tem motivação. Porque se você não tem motivo para agir, né? Você logo você não faz, entendeu? Sim. Então, para você ter disciplina, você precisa ter uma motivação. Às vezes as pessoas confundem que aquela disposição de ir treinar, de ficar eufórico, de ir todo dia fazer a parada acontecer, é diferente de ter motivação. Quando você estiver cansado, ferrado, com o estresse lá em cima, mas você tem um motivo porque você quer subir naquele palco e vai fazer acontecer, você tem um motivo para estar agindo. A dopamina vai estar agindo para você ir lá e executar o comportamento. Entende? Então, assim, a dopamina está envolvida com essa busca de recompensa, né? Com o seu objetivo maior. Sim. Então, ela está associada nisso ao ponto de que ela é um neuromodulador extremamente importante para buscar esses comportamentos. Então... os outros neurotransmissores do cérebro, cada um tem a sua função também. E são várias funções. Então, passar por cada uma delas é importante você ter um controle sobre elas. Então, nada mais do que o cérebro funciona por 2 polos. Um polo excitatório, um polo inibitório. Em tese, durante o dia é para a gente estar mais com o excitatório ligado, para a gente agir, a gente ter um estresse significativo para a gente poder fazer. E quando a gente for... desligando, chegando à noite, é para o inibitório ter mais ação para a gente ir desligando e passar pelas fases do sono. Então, tem vários meios aí dentro desses neuromoduladores. Sistema simpático e parasimpático também estão ligados à saúde cerebral? Com certeza, né? O sistema nervoso central, ele se comunica com o corpo através deles, né? O sistema simpático e parasimpático. Muitos deles a gente não controla. Você não controla o seu coração bater, você não controla a sua piscada do olho, você não controla a sua respiração. Então, o sistema parasimpático e simpático, ele está nessa comunicação entre corpo e cérebro, e sistema nervoso central, para você ter o seu funcionamento adequado. E a gente volta para a mesma questão. Se você está inativo, não está praticando exercício físico, você está com o corpo, vamos dizer, sedentário ou doente, você vai gerar uma resposta de feedback negativo que vai gerar consequências para o cérebro. Ou se você está com uma saúde mental meio ferrada, não está dormindo bem, estressado demais, uma hora ou outra vai ferrar o corpo. Sim. Porque a comunicação acontece por esses sistemas. E o simpático e o parasimpático pode estar envolvido com várias coisas, né? Várias interligações desses sistemas, né? Sim. Então, isso também tem relação totalmente com a saúde, né? Ele é um comunicador aí muito importante entre essas áreas. Mortes neurais, se é que existe esse termo, né? A neurodegeneração. Estresse, rotina de vida. Estresse é um dos maiores indicativos, né? Para a neurodegeneração junto com o sono. O manejo de estresse é um dos fatores que na atualidade eu acho que é um dos desafios maiores, né? Querendo ou não, a gente tem trânsito toda hora, a gente tem que lidar com pessoas que... Fala em trânsito. Mano, se eu morasse na Colômbia eu ia infartar. É sério, que zona.
Lá é muito bagunçado, Meu né? pai do céu, velho. Você entendeu? É difícil, o manejo de estresse é um fator que, cara... Toda vez que você for Como ficar que lida? estressado, você lembra da sua saúde. Não, ele tá falando de sono, eu tô olhando pra mim aqui. Eu falei, cara, o que é que eu vou fazer? Eu tô ouvindo ele falando, eu falei, cara, o que é que eu vou fazer com isso? Porque Cara, mas essa foi minha reação quando eu aprendi. Cara... Quando eu lá atrás matava uma lata de energético com as luzonas acesas assim, na frente do computador jogando e depois ia dormir, eu falava assim, cara... O que é que eu tô fazendo da minha vida, né? Eu tô fazendo, como que eu vou sair disso? Entendeu? Pra mim isso aqui é normal. Eu ainda não entrei nessa parte de estimulantes pra se manter e... Sedatores pra baixar. Mas, cara, o meu consumo de açúcar e cafeína indireta, digamos que assim... é um psicoestimulante. Cafeína entendeu? É absurdo, tipo... Onde muitas pessoas não sabem usar. Toma um cafezinho ali 4, 5 da tarde, dorme 9, 10 da noite. Eu tento tomar café até agora, né? Até mais ou menos umas 3 horas da tarde. Depois eu não tento, porque eu não durmo. Então, mas aí... Só que daí no outro dia eu preciso de café pra acordar. Aí fica nesse ciclo. Então você já tá tomando errado. Já significa que o seu café já tá excessivo. Já tá. Se você precisa dele pro outro dia, já significa que você tá... Só 2 garrafas, você acha que tá excessivo? Só 2 garrafas. Só 2 litros. Pandemia, eu matava uma garrafa por dia. Matava uma garrafa. É assim, não pode ter a garrafa. Se a garrafa estiver aqui do meu lado cheia, enquanto tiver café, eu vou tomando. Exatamente. Se eu tirar, eu tomo água. Exatamente. Mas se tiver, eu tomo café. Eu tive que ensinar meu cérebro a trocar, porque gera um hábito tão constante que você vai querer buscar alguma coisa. Então eu troquei. Isso principalmente na preparação. Eu troquei por chá. Conversei com a minha nutri, estudei a fundo como eu posso remanejar meu comportamento. E uma das formas de você modificar o seu comportamento, fazer essa mudança neural, é você trocar um comportamento pelo outro. Trocar um hábito pelo outro. Aí é que vem a pergunta que é diretamente a minha dúvida. Na verdade, não é nem dúvida, é súplica, é ajuda, pelo amor de Deus. Socorro. No que não deve ser só sua, deve ser de grande parte das pessoas. Socorro. Cara, ginástica do cérebro é o poder da rotina, da disciplina, é o cotidiano, é o dia a dia você fazendo repetidamente, é aquele comportamento saudável para que você tenha uma rotina, né? Saudável para que você tenha esses resultados. Como que eu trabalho o meu cérebro passo a... Não é que tenha um passo a passo, um ABC pra gente fazer isso, mas a maneira mais... ou melhor, um pouco mais eficiente para que eu consiga isso. Hoje, provavelmente eu deva ter essa dependência de açúcar e cafeína, porque eu não tenho o mínimo consumo de água adequado, não durmo direito. Ele estava falando de... a gente usa as substâncias... estimulantes de uma maneira errada. Eu falo, eu não tomo café à noite. Aí eu lembrei, eu não tomo café à noite. Aí chega em casa, eu tô tomando uma tigela de açaí. Assistindo televisão à noite. Cara, não é diretamente, mas tô estimulando, beleza, né? A pessoa às vezes não tem nem conhecimento, mas qual que é o segundo componente da Coca-Cola Zero ou da Pepsi Zero? Não fala da coquinha, não. Coquinha. Você olha lá, cafeína. Cafeína. É o segundo componente que mais tem. A maioria das coisas tem cafeína. Muitas coisas, não diria a maioria, mas muitas coisas tem. Alguns chocolates tem. Então, tem alimentos que tem cafeína. Não é às vezes não é numa dosagem tão alta, mas porque não aparece no rótulo exatamente quantas tem. Então, quando não aparece, provavelmente tem uma quantidade muito pequena. Tá. Mas para quem já tem problema com sono, já é o suficiente para continuar tendo problema, entendeu? Sim. Então, assim, a cafeína, por exemplo, você fala que toma até umas 3 da tarde. Que hora que você dorme em média? 8h30, 9 horas. Nossa, uma jovem senhora, hein? É que eu acordo 4h30. Então. Sim. Então, mais 3 horas da tarde pra você já é tarde. Desligando. Porque a meia-vida da cafeína é em média de 6 a 7 horas. Logo, se você toma 3 horas da tarde um expresso que tem umas 150 mg de cafeína, 9 horas da noite você vai ter 75 mg ainda. Que já é o suficiente para atrapalhar a qualidade do sono facilmente. Isso supondo que você só tomou esse café, além dos outros que você tomou ao longo do dia. Além dos 2 litros da garrafa. Dos 2, entendeu? Então é um acúmulo. 2 xícaras, garrafa. Então acaba sendo. Qual que é uma forma inteligente de usar a cafeína? Não usar, tem brincadeira. Simples, eficaz. Olha o meme, né? Em tese, é só não usar. Quando você vai fazer um tratamento para melhorar o sono de uma pessoa que tem problemas com sono, vamos chegar até um nível de insônia, por exemplo. Ou a pessoa que é dependente de psicoestimulante, como a cafeína. A primeira abordagem que seria mais indicada é retirar os psicoestimulantes.
né? Ah, mas como que eu vou ficar sem meu café? O que eu posso fazer pra... Cara, primeiramente, tenta trocar por chá. Tenta trocar por algo que você consiga beber ao invés dele. Chá, pra mim, foi uma opção muito boa. Mas eu conheço pessoas que não conseguem tomar chá, sente a dificuldade, não é a mesma coisa, tá, beleza. Então, tenta trocar por algo que você consiga remanejar ao ponto de você reduzir ela gradualmente. Já que você não consegue interromper totalmente... Eu já tentei interromper uma vez. Foram mais ou menos de 10 a 15 dias com uma enxaqueca terrível, terrível. Sim. É muito sofrido. Então, tenta diminuir gradualmente até você conseguir cessar por um tempo. Porque fazer essa dessensibilização é importante. Hoje a cafeína e a creatina são os maiores suplementos mais estudados no mundo. E a cafeína é o único psicoestimulante que é um dos mais comercializados no mundo, que tem o abuso e o uso indiscriminado de forma absurda. Então, uma das formas da gente conseguir ter uma dessensibilização e um uso adequado dela, para você usar de uma forma mais eficiente, é você primeiro dessensibilizar ela, para que você consiga entender qual que é o seu parâmetro adequado para você usar ao longo do dia, né? Quando eu fiz isso, eu consegui tirar, mas tirei uma semana ou 10 dias. Já é o suficiente. Porque quando você vai diminuindo gradualmente, você já vai começando a perceber que o sono melhora, você já não fica tão dependente, você já começa a praticar, fazer as coisas naturalmente, você já tá trocando ela por outra coisa. Depois que você tira, no começo faz aquela falta, mas você consegue lidar. Porque eu tirei gradualmente também, não sou uma pessoa que tira interruptamente. Tem pessoas que é assim, entendeu? Tem pessoas que tem que tirar de uma paulada só, porque para ela vai funcionar melhor assim. Sim. E tá tudo bem. Sim. Então aí, depois que você tirou, desensibilizou, talvez o interessante é você começar de baixo para cima. Eu sempre indico isso para os meus alunos e para as pessoas que me procuram. Você quer começar a usar qualquer coisa, começa de baixo para cima. Bom. Entendeu? Do menor e vai progredindo. Tá. 1 xícara por dia, ou ali pela manhã até no máximo 11h30, meio-dia. Depois você toma 2. Ah, mas eu quero tomar um pré-treino para treinar também. Pode? Pode, claro. Toma ali um pré-treino no meio do dia, mesmo que você treine 6 da tarde, 7 da noite, a cafeína tomada meio-dia e 9 da manhã vai estar agindo no seu corpo até 8 horas da noite, fácil. Você não vai ter essa sensibilidade de percepção, mas ela vai estar agindo consequentemente, né? Porque a cafeína nada mais é do que um componente dentro do nosso cérebro que minimiza a nossa percepção de cansaço. Ela não vai diretamente no músculo e age, ou diretamente no cérebro e age. Sim. Ela tampa o receptor que ia receber a molécula que sinaliza cansaço ou falta de percepção ou falta de rendimento. Sim. Entendeu? Então, ali ela vai estar agindo. Então, você pode tomar seu pré-treino ali bem antes do seu treino ou próximo do seu treino ali, para você conseguir ir progredindo e ter uma dosagem equilibrada. E a dosagem é aquela dentro de, no máximo ali, 400 miligramas, 500 miligramas no dia. Mas isso já pensando que você já toma um tempão e você foi progredindo aos poucos. Não vai desensibilizar e começar no 400 miligramas que você vai ter Quando eu parei, parei por 40 dias. Eu falei, agora que eu vou voltar, não vou nem querer tomar café. Igual. É que tem pessoas, assim como nós, acho que cria o paladar, cria o costume de saborear o café. E isso é muito bom, né? O café preto traz essa sensação para nós. E às vezes a pessoa precisa disso e nem é tanto da cafeína. É mais do sabor do café, entendeu? A sensação de paladar. Eu já até orientei pessoas, toma o café descafeinado. Era isso que eu ia te perguntar. Não exatamente isso, mas vou inventar um termo aqui, né? O placebo reverso, digamos assim. Né? Digamos assim, a pessoa está imaginando que tem a cafeína em si para ter um desmame, digamos assim. É válido. Válido. Eu já tomei café descafeinado. E assim, mas sabendo que é descafeinado, essa é a questão. Não, sim. Tomar café. Porque é o gosto do café. Então, numa dessa, por exemplo, beleza. Quem trabalha com você, tá? O dia que não for você que for preparar o café. Sim. Enfia um café descafeinado lá e deixa na garrafa. Ela vai tomando, mas nem vai perceber. Vai tomando. Tomar cuidado com alguns cafés descafeinados que ainda tem uma porcentagem reduzida de cafeína. Sim. São tipo 50%. Mas tem outros que são bem drásticos, que é tipo 5%, tem 2% ou 5%.
Então tem que ver só essa questão da porcentagem, porque aí você toma um descafeinado 6 da tarde e ainda você tá tomando 50, 70 miligramas de cafeína à noite. Só reduziu, né, digamos assim. Mas ainda assim pode ser prejudicial. Ativa. Mas ele descafeinado pode ser com certeza uma ferramenta para um desmame, para você ir desensibilizando, ainda assim saboreando um café do jeito que você gosta. E esses sintomas físicos, João, no caso dela, a enxaqueca e tal, também é um fator psíquico ou não? É físico mesmo? Essa falta ou essa baixa de substância? Cara, eu não sei dizer exatamente se isso é um rebote pelo comportamento que ela não está sendo mais executado, ou por conta da própria cafeína, ou por conta do próprio café. Sim. Pode ser até um fator intermediado dos três, sim, entendeu? Às vezes a dor de cabeça, esse rebote que você teve, pode ser exatamente pelo comportamento que você estava executando e o estímulo de psicoestimulante que você estava gerando no seu cérebro, e depois que você tira, o seu cérebro recebe esse rebote de cansaço, porque você estava inibindo esse cansaço para o cérebro através da cafeína. Quando você tira, ele recebe essa paulada, entendeu? De adenosina, é a proteína que gera essa sensação de cansaço ao longo do dia pra gente. Então, você recebe essa pancada de adenosina, ela pode ocasionar essa dor de cabeça. Mas a dor de cabeça é multifatorial também, ela pode ser por vários fatores, até mesmo pelo estresse que você pode passar, que correlaciona com esse dia que você parou, então às vezes nem é do próprio café, às vezes é do próprio estresse. Então, multifator. Pronto pro corte agora. Eu deixei ele bem à vontade, vou pegar a fala dele, tipo assim, vamos iniciar aos poucos, do menor para o maior. Eu tenho um amigo. Não, agora, citando ou exemplificando um jovem não atleta, praticante de academia de musculação, e tem uma vida, tipo, como a maioria dos jovens, mas vamos deixa eu formular a pergunta. O quão saudável ou o quão menos agressor seria um jovem iniciar na utilização de anabolizantes para o cérebro? E aí, detalhe, ele não está indicando, não está receitando, não está falando nada, tá? É um cenário, né? Hipotético, tá? Mas exemplificando. Acontece, né? Cara, em relação ao cérebro, inicialmente, a gente tinha até conversado antes de começar aqui. Tá pegando receita, né? Olha a cara dela. Às vezes, inicialmente, para uma pessoa, eu acho que não vai afetar diretamente a saúde mental da pessoa, né? Primeiro que o uso de testosterona, se for um homem no caso ali, inicialmente vai trazer um boom mais recuperativo, mais estrutural muscular para a pessoa, causar uma melhora da recuperação, um desenvolvimento melhor no treino dela. Então, se a pessoa for usar, ela não vai ter um prejuízo inicial para a saúde cerebral dela, inicialmente. Interrompendo. Na utilização, durante a utilização, aumentaria algum hormônio ou alguma proteína de satisfação? Satisfação? Tipo assim, a pessoa se sentir bem, não, a testo pode causar isso, né? A testo, ela vai aumentar a testosterona, ela não vai só agir no músculo, né? Sim. Ela vai agir em ações indiretas no nosso cérebro e vai potencializar a pessoa a ser mais, vamos se dizer, entre aspas, macho alfa. Ela vai ficar mais ativa, entendeu? Então, no caso, para as mulheres, eu acredito que para o corpo, recebendo esse estímulo hormonal também, a mulher vai ficar mais empoderada, mais up, vai ficar mais para cima. Então, isso pode acontecer porque isso é uma das formas que o hormônio age no nosso corpo. Então, inicialmente, a pessoa vai ficar mais para cima, vai aumentar a sua recuperação muscular, vai conseguir treinar mais forte, vai ficar mais disposta para as coisas. E isso é um dos colaterais, um dos benefícios ou um dos agentes do hormônio no nosso corpo. Mas existem os colaterais, né? A gente não pode negar, né? Então, a pessoa vai ter problemas, pode ter problemas de fígado, pode ter problemas de coração, principalmente no longo prazo, que é um dos principais fatores que o próprio hormônio pode causar. E, consequentemente, na saúde mental, ela pode afetar a alteração do humor da pessoa, de como ela vai responder ao mundo do jeito que ela já é, entendeu? Sim. Seria correto afirmar que é um potencializador do que a pessoa já é? Com certeza. A gente já tem estudos hoje na neurociência mostrando que a testosterona para o homem pode aumentar, pode potencializar aquilo que ela já é.
Um cara que é filantrópico, que gosta de trabalhar com doações, que ajudar as pessoas, ela vai fazer mais isso. Uma pessoa que é ansiosa, ela vai ficar mais ansiosa. Uma pessoa que é mais impulsiva, ela vai ficar mais impulsiva. Ela vai indiretamente aumentar o que ela já é. Sim. Entendeu? Sim. Aproveitando também a neurociência. Você gosta... A pergunta não seria você gosta, mas o que você... Qual a sua opinião, seu ponto de vista, sua resposta sobre o Wesley? Você gosta? É um cara que é... Com certeza. Eu pergunto dele porque é o que tá mais na atualidade. É que, referência, eu acho que, né? além de ser referência, é o que... os discursos estão muito... Muito próximo. Muito próximo porque da gente, eu né? vim embasado dele, basicamente. Foi através dele que eu encontrei a neurociência e o estudo sobre o que eu faço hoje. E um cara relativamente novo, né? Digamos assim, né? Novo, eu acho que ele deve ter 29, 30 anos agora, né? Se eu não me engano. Se eu não me engano, ele tá doutorando. Já se formou, ele é doutor já. Doutor. Acho que no final do ano passado, no meio do ano passado, ele pegou o doutor nele em neurociência. Ele é a minha referência. Não só ele, como o André Meyer, são 2 neurocientistas que são da atualidade, que estão trazendo, que propagaram a divulgação científica da neurociência no nosso país hoje, né? Que eu vejo com mais intensidade. Lógico que existem outros que também propagaram, que eu acompanho, inclusive, mas eles são uma das principais referências que traz a neurociência hoje aqui. E eu faço parte do reservatório do Dopamina, eu conheço, estudo. Como que funciona? É um curso de extensão? É uma pós-graduação? Não, o reservatório do Dopamina é um canal de assinatura. Você paga um valor mensal e você tem um pacote de conhecimento aprofundado gigantesco lá dentro. Legal. Aulas com Wesley, aula de nutrição, de finanças. É meio que um manual de sobrevivência 5.0 muito bom, entendeu? Para você ter um estilo de vida muito melhor. E você também faz não seria review também, mas você também faz essa parte no seu canal também, né? Sim, aí no meu canal eu exatamente demonstro, eu quero linkar essa parte da neurociência com a saúde física e mostrar para as pessoas o quanto que essas áreas se conectam e podem ser aplicadas no dia a dia na vida dela, né? Então isso eu mostro bastante no meu canal. Como que a gente pode trazer o conhecimento dessas áreas para melhorar a rotina da pessoa. Ter um sono adequado, praticar exercício físico para ela ter uma performance melhor no trabalho dela, na saúde dela, nos estudos dela, em qualquer área que seja, ela vai ter benefícios ao ponto dela ter uma vida melhor, um estilo de vida melhor, para ela propagar isso para centenas de outras pessoas e assim virar uma... Anota aí, galera. João Andrade. No YouTube é João Andrade. João Andrade. Ou @João Andrade 5. A gente bate muito na tecla, né? Tipo, você que tá assistindo, você que acompanha depois, você que vai nas nossas redes, nas nossas mídias sociais. Galera, é importante pra caramba, até pra impulsionar e pulverizar mais, a gente espalhar tanta informação. Você vê um episódio desse, rico, riquíssimo em informação, conhecimento. E, ajuda pra caramba. Curte, segue, compartilha. Por mais que não seja no momento um assunto que você esteja procurando, mas é sempre enriquecedor, sempre é um aprendizado novo. Ou uma pessoa, um conhecido, um parente, um amigo, o seu companheiro ou companheira esteja passando. Então dá uma força pra gente. Segue o canal do João Andrade, ou @João Andrade no YouTube, nas outras redes sociais também no Instagram. Com exceção não, adicionando o ponto 5 no Instagram e no TikTok, né? Isso, exatamente. João Andrade ponto 5. E a gente também curte, compartilha, envia para os amigos, dá uma força pra gente tá alavancando e trazendo mais pessoas, tendo mais episódios e também ensinando e enriquecendo mais pra vida da gente, né? Moça, tem uma pergunta aqui, mas você queria... Queria. Queria não, quero. Qual que é a sua rotina de estudo? Porque... entende-se que você estuda muito. Todo dia. Trabalha muito. Hoje eu dei uma segurada nos estudos, mas, eu estudo constantemente, diariamente. Mas no início eu dei um boost maior. Hoje eu tenho uma rotina de estudos um pouco menor, em questão de horário e intensidade, por conta do trabalho também, e criação de conteúdo, que é um outro trabalho. Nossa então, senhora. No início, como eu só... 2020, 2021 ainda estava ingressando na parte profissional, então eu foquei hard nos estudos. Então eu estudava 4, 5 horas por dia intensos. Ainda fazia minha primeira pós, aí depois fui para a segunda, agora eu tô na terceira. Mas hoje, atualmente, eu estudo em média de 2 horas por dia, 2 horas e meia. Pelo menos umas 4 a 5 vezes por semana. Aí eu gravo e crio conteúdo umas 2, 3 vezes por semana também.
E eu tento focar atualmente no assunto que eu vou trabalhar aí nas teses que eu quero trazer no mestrado. Então, eu estou focando bem na parte da neurociência e comportamento humano, e é a área que eu mais gosto atualmente de estudar. Eu estudo bastante sobre a parte do sono também, principalmente, porque é onde eu propago mais minhas informações dentro do Instagram, dentro do YouTube. Mas eu amo bodybuilding, então eu estudo bastante também, eu dou uma olhada. Porque tá tudo linkado, né? Tá, não tem como você separar, né? Então, tipo assim, a farmacologia tá linkada com a neurociência, tá linkada com a saúde física, tá linkada. Então, tipo assim, você acaba criando um link de tudo ali, como né? Você já tem... Desculpa. Imagina, como você já tem uma base, aí você vai só acrescentando o que você vai estudando. Exato. Com o tempo vai ficando mais prático, né? Você já vai tendo uma visão, construindo. Mais. Hoje eu consigo ler um artigo científico com muito mais facilidade. Muito mais facilidade. As primeiras vezes eu levava semanas. Porque tem a parte do inglês. Agora eu faço aula de inglês. Mas no começo eu não fazia. Então eu aprendia na marra. Sim. Tradutorzão. Aí depois dentro do canal de assinatura teve uma aula para você criar ferramentas para você melhorar isso. E hoje eu consigo ter uma praticidade muito maior de estudos. Então, eu já tenho um caderno para cada coisa, já separo o tempo para cada coisa. Tem um horário específico que você acha que rende mais? Tem horários que rende mais, porque, assim, quando a gente fala na parte da neurociência, tudo que é durante o dia, você tende a render mais. À noite, é para você estar aí desligando. Então, geralmente, não é para você render tanto. E eu tive a oportunidade de ter esse conhecimento, sem ter esse conhecimento, né? Na faculdade. Quando eu me inscrevi na faculdade, eu tinha a opção de fazer à noite e de dia. Só que eu fiz o ensino médio à noite e percebi que, apesar de eu ter tido algumas notas muito boas, ter destacado alguma coisa ali, eu percebi que ainda assim não estava no meu melhor. E todo mundo falou assim, não, eu acho que eu vou fazer à noite porque eu tenho que arrumar um trabalho durante o dia e tal. Eu falei assim, cara, mas eu acho que se eu fizer durante a noite eu não vou me dar bem, então eu vou me matricular de dia. Então eu fiz de dia. Aí depois de um tempão que eu descobri que pela manhã, se você é uma pessoa matutina, você tende a ter um rendimento cognitivo melhor. Que, no caso, existem 3 tipos de cronotipos, né? Os matutinos, os intermediários e os vespertinos, né? Ou seja, as pessoas que dormem mais cedo acordam mais cedo, as pessoas que dormem mais tarde acordam mais tarde e as pessoas que estão ali no meio termo. Então, geralmente, os matutinos têm uma tendência melhor ali de estudar e ter uma performance cognitiva, que é o meu caso ali pela manhã, entre talvez ali 8h30, 9 horas até umas meio-dia, em média. Os intermediários um pouquinho mais para frente, 9h10 até uma 1h02, e os vespertinos, tem artigo demonstrando que os vespertinos conseguem ter até uma performance boa cognitiva no final da tarde, 5, 4 da tarde. Então, no meu caso, funciona bem de manhã. Eu gosto de estudar bem de manhã. Então, eu até, dentro da minha rotina e dos meus horários, eu separo um horário específico para treinar, um horário específico para estudar, um horário específico para gravar. Então, a partir do momento que eu consegui criar essa rotina bem estabelecida, é lógico que a gente muda, né? Porque personal, você sabe muito bem, né? A gente depende de outras pessoas também. Sim. Mas eu consigo sempre estar ajustando ali. Às vezes tem que se dar um pouco aqui, obviamente, às vezes tem que se dar um pouco lá, mas não abro mão desse horário de estudos ao longo pela manhã, entendeu? Organização faz a diferença, né? Não, mudança de comportamento, quando você quer incluir um comportamento na sua rotina, você tem que ter 3 coisas em mente. Primeiro, você tem que ter um motivo. A gente volta para a questão da motivação. Se você não tiver motivo para agir, você não vai sustentar essa nova mudança, esse novo comportamento, esse novo hábito. Então, você tem que ter um motivo muito bem claro e estabelecido. Segundo, organização prévia. Se você não tiver uma organização prévia, você não vai sustentar de novo o comportamento. Como que você vai fazer sempre que dá? Como que você vai consolidar a repetição disso? O reflexo disso são as marmitas. Exatamente. Você pode trazer isso para qualquer área. Como que você vai conseguir criar o hábito de treinar, sendo que você não leva a roupa para academia, para o trabalho, para você ir para academia? Você vai voltar para casa depois de um dia cansado, para ir trocar de roupa, para depois ir para academia, pegar um ônibus. Comportamento Zeca Pagodinho. Você entendeu? Você tem que otimizar, você tem que facilitar. Faz o que der. Faz o que der, já era. Facilitar a organização prévia e ter um autoconhecimento do que você pode ter. São esses 3 fatores. Motivação, organização e o autoconhecimento do que você pode ter ali. Bom, atualmente na minha rotina eu só posso fazer 3 dias por semana na academia. Atualmente na minha rotina eu só posso fazer as marmitas de domingo, porque nos outros dias vai ficar muito corrido e não consigo. Então você tem um autoconhecimento, você tem uma organização, você tem um motivo. Sim. A chance de você consolidar esse comportamento é maior. João, a gente tem um quadro
foi da primeira temporada. Não, eu gostei disso. Primeira temporada, segunda temporada. Que vem aí inúmeras temporadas, se não infinitas temporadas. A gente tem um quadro que a gente iniciou na primeira temporada, óbvio, chama Top 3. Como você tá inaugurando o nosso novo projeto... Cara da Iona. Como você tá inaugurando o nosso novo formato de um convidado por episódio, vamos lá. A gente vai fazer 2 Top 3. E eu já vou explicar o porquê. Enquanto eu vou te passar, eu vou te explicar. Enquanto você tá relacionando, pensando e tal, eu vou pedir uma licença pra gente agradecer os nossos patrocinadores, né? Top 3 significa o seguinte. São top 3 de comportamentos, coisas, objetos, independente da área, que são coisas muito boas ou coisas que atrapalham. O top 3 hoje, os 2 top 3 hoje seriam você relacionar os 3 principais suplementos ou suplementação mais importantes ou que mais ajudam na saúde cerebral, na saúde que ajuda, englobando tudo, sono, a cognição, concentração, 3 principais para que você julga ser os mais importantes para isso. E os 3 principais alimentos que também te ajudam nisso. Então, a parte suplementar, top 3 de que vão nos ajudar a ter uma saúde cerebral legal ou manter isso. E alimentos que também ajudam nessa rotina para que tá bom? Enquanto você pensa e tal, a gente tá entrando na parte final do nosso episódio. Que por mais que ainda falte muita coisa, mas tá sendo muito bacana. Foi uma aula. Muito bacana. E eu vou pedir licença para agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles nada disso estava acontecendo. E mais uma vez, ou melhor, pela primeira vez esse ano, agradecer profundamente ao Douglas, Mundo do Corpo, loja de suplemento. Inclusive, ele mandou um abraço para você e eu. Douglas falou que você tá faltando ir lá buscar as coisas e, né? Mas, Douglão, obrigado. Eu falo assim, vou passar. E nunca passa, né? Mas é um cara que, sensacional, tá sempre ajudando a gente, sempre dando suporte pra gente, principalmente pra eu agora também, né, Ion? Sim, na parte de suplementação. Até na parte alimentar também, né? É um cara que, não que ele esteja vendendo, não é isso, mas dá muitas dicas pra gente. Então, mais um ano com a gente. Douglas, obrigado por estar fortalecendo, caminhando com a gente, tá? Obrigadão, então a gente indica muito vocês lá. Preço justo, custo-benefício ótimo, uma gama de marcas e suplementos também. Então, vale a pena conferir lá. É o Nacho, Ju Vacari e o Luiz Vacari. Você gosta de comida mexicana, né? Comida mexicana? Comida mexicana, culinária mexicana. Cara, acho que eu nunca nem comi. Sério? Juro. Puta, super indico. Vamos marcar um dia pra gente ir lá. Vamos. Você que sou noivo, eu com minha esposa. Ioana com... falar nisso, eu vou falar do buquê também, viu? E Ioana também. Vamos marcar de ir lá, conhecer. Fica ali na Barão de Tefé, do lado da Love Burger. Então, é a Juliana Vacari e o Luiz Vacari. Os dois são irmãos e são sócios. Então, a Ju com o El Nacho, cozinha mexicana. Vai ter que comer El Nacho, depois vai ter que comer vamos no Love Burger, que é, sensacional também. Então, eu sou suspeita, porque além dos meus amigos, eu sou cliente assíduo dos dois. O Luiz Vacari foi meu professor, quando eu fazia marketing, publicidade e propaganda. Então, o El Nacho e a Love Burger, obrigado mais uma vez por vocês estarem mais um ano com a gente. Maru Clinic, Dr. Fabrício, que cuida das nossos exames. Preciso voltar, Fabrício. Voltei de férias, mas prometo que estarei de volta. Porque eu preciso refazer, porque eu tô tendo uns rebotezinhos aí em relação ao sono e a parte de cortisol, cara. Tá? Por isso que eu te perguntei, tá bem, afetou bastante. Óbvio que eu me senti muito melhor nas férias, porque eu não tinha aquela pressão, não sei, né? Não tinha aquela pressão, aquele compromisso de render e tal, e dormia um pouquinho melhor, então, né? Tinha um compromisso só de viver. Tinha um compromisso só de tomar sol e, acordar, né? O máximo de estresse é o trânsito. Mano, que trânsito, hein? E também agradecer a Skyfit da Rosica, a Mariazinha. É uma amiga, formamos juntos, ela é a gerente lá da academia. Então, tá sempre dando suporte pra gente. Onde eu treino, onde eu levo os meus alunos também. Então, é uma academia que tá bombando. Uma estrutura bacana, estacionamento gigante. Meus professores sensacionais. Qualquer dia desse você tem que ir lá também treinar comigo, viu? Apesar de você... esse treino tá desde a primeira temporada. Eu tava sem treinar, né, filha? 8 meses sem treinar, né, meu? Nem eu tava treinando. 84 anos.
Titanic agora. Meu sonho não, mas eu vou treinar com você, eu quero ver, vou postar um print você falando, nossa, Guto, tô dolorida. Na verdade vai acontecer o contrário, né? Eu que vou te mandar mensagem. Mas, gente, obrigado. Mais uma vez, gente, segue os arrobas dele das redes sociais. Procurem eles, são profissionais, exemplares, gente boas pra caramba. Produtos de qualidades. A gente não tá divulgando só porque eles são parceiros da gente, mas porque a gente utiliza também todos os produtos aqui e serviços. Então, muito obrigado. Começando o ano e tamo junto de novo, tá? Tops 3, João. Bom, vamos lá. Para performance cognitiva, a gente não tem suplementos que tem muitas evidências, fala assim, esse é o melhor. Mas o que a gente mais estuda que tem evidência é a cafeína. Cafeína é o psicoestimulante que pode trazer uma performance cognitiva quando bem utilizada e trazendo um sono adequado aí como consequência. Então, suplementos que podem ter um contexto bom para a pessoa usar ali dentro da rotina dela, para ajudar ela a ter uma saúde melhor, eu acho que é os 3 básicos, que é cafeína, creatina e whey. Eu acho que são uns suplementos que são estudados, que têm embasamento, que são práticos e têm funcionalidade para o nosso dia, né? Eu acho que esses 3 seriam os principais ali para melhorar tanto a saúde cognitiva, né, da cafeína, quanto a saúde física ali, que é o ponto de a pessoa ir lá treinar, se alimentar, ter uma proteína de fácil acesso ali, né, prática, né? Sim. E a creatina para trazer aquele rendimento melhor para os treinos, conseguir progredir carga, gerar mais energia para o treino, que é o principal fator dela ali, né? E tem, não sei dizer se são estudos que estão nas melhores condições, né? Mas tem artigos já mostrando, iniciais, né? Que uma dose grande de creatina num dia pós que você dormiu ruim pode melhorar um pouco a sua cognição. Mas são estudos pilotos ainda, não se dá para afirmar que realmente a creatina é boa para cognição. Mas é assim que estudos pilotos começam a engrenar e talvez trazer uma pauta aí para se dizer que são bons, né? Para sua parte de personal, de treinador, você gosta, você usa ou você indica não superdosagem, mas uma dosagem mais alta para início e depois voltar para ele? Vamos supor, eu tô sem treinar e eu tô super saturação. Isso, super saturação. Você cara, se a pessoa nunca usou, não. Tá. Se a pessoa nunca usou creatina, fala, não, começa tomando. Não tem necessidade, né? Até porque não vai... Agora a pessoa tomou muito já, então um tempo sem tomar e faz, é melhor, porque aí ela vai voltar com o estoque mais rápido, né? Então, ela bate ali seus 20 dias de uso, ela já consegue ter um estoque maior, né? Não acelerado. Top 3 de alimentos. Cara, top 3 de alimentos, eu vou trazer aqui baseado em experiência própria, né? Acho que eu não cheguei a ler sobre isso, mas eu tive problema com a minha microbiota. Então, eu acho que a microbiota está envolvida com o cérebro diretamente, né? O intestino, o nosso sistema digestivo, ele está totalmente interligado com o cérebro. Então, o pouco que eu li sobre, eu acho que a primeira coisa que eu começaria com o top 3 de alimento para as pessoas, que eu acho que poderia ajudar, é o aumento de fibras. E onde você pode aumentar a sua fibra? Cara, arroz integral, cereais integrais, pode ser até a granolinha ali, se você curte zero açúcar, e frutas. Cara, então escolhe um arroz integral, um macarrão integral, top 1. Top 2 ali, pode procurar um cereal integral também que você goste, que você facilite mais para você, uma própria, ou até uma própria aveia. Eu sei que a aveia não tem tanto, mas se você usar ela com uma certa frequência, ela regula o intestino também. Sim. Então acho que pode ser benéfico. E o top 3, escolher uma fruta. Eu, particularmente, sou muito fã de uva, morango, então legal. Eu diria um combinho de fruta diário, entendeu? Tá. Eu acho que são alimentos essenciais para a gente manter o intestino ali regulado, a microbiota regulada, que isso vai refletir tanto na sua saúde mental quanto na sua saúde física. Boa. Conta um pouquinho mais do seu canal, João. Eu não vou lembrar o nome do livro, mas você fez um review ontem ou hoje, pela manhã, se não me engano, um livro que você até comentou que era um dos mais desafiadores para você entender, né? Pancado, né? Chama O Andar do Bêbado. É um livro que eu vi num podcast, inclusive, de um cara
falando que eu consumo bastante conteúdo de cientistas. E uma das áreas que eu tenho não tanta dificuldade, mas que é complexa mesmo de entender, é a estatística, a bioestatística, tudo que envolve numerações e parte mais controlada dos artigos. Sim. É bem complicado de entender. E eu fui atrás desse livro para tentar entender a premissa base dessa área, né, do poder do acaso, que é o que o livro traz. E, cara, o livro trouxe uma abordagem muito complexa, mas muito louca. Lá mostra bastante, assim, inicialmente, ele usa termos bem consolidados dentro da área da física, dentro da área da estatística, traz nome de autores bem antigos, de 1500, 1400, que começaram a iniciar esse processo de estatística, que foi começando a desvincular ali com algumas outras áreas, né? Começar a dividir a física moderna. Então, ali inicialmente no livro é bem complexo. Então, eu tive que ler, e não é um livro grande. Sim. Eu levei mais tempo para ler ele porque eu parei e falei, eu não entendi nada. Calma aí. Vou voltar umas páginas, relia. Tive que pesquisar alguns termos que eu não fazia ideia do que era o termo. Então, eu tenho um costume de me colocar nesse desafio de querer aprender, de melhorar tanto a leitura, quanto a escrita, quanto a oratória. Legal. Que é algo que eu acho que a grande parte das pessoas tem dificuldade além de mim. Então, esse livro é muito interessante, chama O Andar do Bêbado. Legal. O Andar do Bêbado. É verdade, você postou hoje, né? Sim, se eu posso indicar 3 livros que eu acho que vai ajudar qualquer pessoa. Por que Nós Dormimos? Matthew Walker, um dos maiores pesquisadores do sono. Nossa, esse livro. Mindset, da Carol. Vou anotar. Muito bom. Mindset excelente. E O Poder do Hábito. Boa. Esses 3 livros... Também já ouvi falar. São muito bons. Eu indicaria. Esse, se você quiser um livro mais hard, é O Andar do Bêbado. Você vai gastar um tempo aí. Mindset, Poder do Hábito e Por que Nós Dormimos. De Matthew Walker. Muito bom. E você já tem pretensões de ter grupo de estudo? Cara, seu, no caso, você montar e tal? Atualmente eu não tenho pretensão, mas eu já pensei no médio prazo em fazer isso sim, com certeza. Porque como eu vou entrar para o mestrado e eu quero me tornar um pesquisador, tanto para saber como funciona a ciência de verdade, para quanto conseguir propagar mais a divulgação científica, talvez pode ser uma ideia muito bacana, né? Sim. Depois que eu consolidar uma comunidade bem estabelecida e sentar para conversar sobre artigos, sobre livros, sobre esses lifestyle, né? Então, eu também gosto muito, pode ser uma ideia interessante. E hoje, como que você analisa ou tem vivenciado o boom da neurociência, né? Porque pra gente, principalmente pra gente, né? Que não somos estudiosos, não vivenciamos, não consumimos esse conteúdo. E tá um boom, né? Cara, um dos assuntos mais falados no momento. A neurociência já, em si, ela já é nova. Em termos de tempo e ciência, ela acho que não tem nem 90 anos, eu acho. Não, mentira. 20 anos, perdão. Sim. Ela não tem nem 20, 30 anos. E agora a parte da neurociência e saúde mental é muito recente. Eu acho que até 2017, 2018, não tinha ninguém que propagava a divulgação científica disso. Até essa época aí, a discussão era se BCA era eficiente pro treino de musculação ou não. Cara, no Brasil. Eu vi uma coisa... na verdade, eu tava lendo até pra gente gravar esse episódio, pra gente falar desse episódio, e eu vi muita coisa sendo dita em relação a déficit de BCA no cérebro, digamos assim. Não sei se seria esse o termo correto, digamos assim. É que BCA nada mais é do que um aminoácido, né? Não, então, tipo assim... Não o BCA propriamente dito, alguns aminoácidos. Isso, os aminoácidos essenciais e não essenciais, né? Cara, eu não cheguei a ler artigo sobre, mas numa condição onde a pessoa pode ter um agravante muito absurdo, lógico que existe a possibilidade de ela ter uma degradação de aminoácido ali, porque o aminoácido é essencial, né? Para o funcionamento do nosso corpo, do nosso cérebro. Então, não duvido que tenha algo sinalizando para isso ou apontando para isso. Não cheguei a ler, mas pode ser interessante, sim. É um ponto interessante de assim leitura. Como a atuação na prática do personal, do professor, das aulas, você também julgaria que a pandemia potencializou também o tema da neurociência? Muito, eu acho que até ali 2018, 2019, como a gente tinha muito essa parte ainda de falar sobre estética e tal, ou outros esportes, a pandemia, ela não só potencializou o bom sobre a saúde, mas trouxe muita saúde mental em alta, né?
Então, ali, muitos psicólogos, muitos psiquiatras, até ali, as pessoas achavam que passar com psicólogo era maluco. Era doido da cabeça. Psiquiatra piorou. Exato. Não psiquiatra, pra que eu vou no psiquiatra? Né? Ou aquela crença... Ou você tá indo pra aquelas roupas de manicômio, louco, né? Manicômio, ou você nasceu com algum problema específico cerebral. Uma coisa que ainda ouço bastante é: não vou tomar remédio porque eu não sou doido da cabeça. Cara, se você tá com dor de cabeça, você toma um remédio pra dor. Se você tá com febre, você toma um antitérmico. Por que não você não? O pessoal tem muito bloqueio, né? Na verdade é preconceito, né? Cultural, né? Eu acho que chega na parte cultural que a gente não teve um estímulo prévio sobre abrir as portas para entender, né? Sim. Eu entendo também que na parte da academia os profissionais também não se abriram tanto para a população, mas o inverso também acontece. As pessoas, é meio que paradoxal, né? As pessoas também não tiveram conhecimento prévio antes. Então fica esse impasse, né? Por isso que eu acredito que esse boom da pandemia para cá na neurociência foi muito importante, tá vindo com muita força. E eu quero ser um dos pioneiros para trazer essa parte entre saúde física e saúde mental para poder ajudar as pessoas através disso, né? Tenho certeza que já tá sendo, cara. Com certeza. Tanto é que a referência quando a gente sentou para conversar foi você. Porque é o mais próximo e para mim dentre os que a gente pesquisou, os que a gente procurou, o mais completo e que tem uma linguagem atual que a gente consiga entender. Você deu uma aula aqui hoje e, tipo, isso era o meu medo. Às vezes eu ser muito técnico ou ser muito simplista. Cara, foi um equilíbrio legal e entendeu, você deu o seu recado, deu uma baita de uma puta de uma aula e não foi aquela coisa nem cansativa, nem maçante e nem que a gente ficou perdendo o que é que ele tá falando. Tipo, não, foi bem bacana, entendeu? Está sendo bem bacana. Deu pra entender que tá tudo relacionado. E a importância de você entender como uma coisa auxilia na outra. Exatamente. Impacta na outra e isso gera um resultado significativo. A engrenagem, né? Se isso aqui não tá legal, uma engrenagem lá na frente, ou na forma aguda, ou posteriormente vai acabar descompensando. Exatamente. E aí, vindo nisso também, é correto... A gente aprendeu isso, né? Mas eu acho que a população em si não tem tanto conhecimento, nem tanto, né, acesso. O cérebro, ele atrofia se ele não for utilizado. Boa pergunta. Né? Essa parte eu acho que é o mais fascinante, né? Pra mim. O cérebro é praticamente um músculo. Sim. Se você não treina esse músculo, não vai chegar num certo momento que ele vai atrofiar, né? Então, por exemplo, a sarcopenia, né? Quando uma pessoa de uma certa idade começa a perder massa muscular, um dos motivos que ela tá perdendo essa massa muscular é porque ela não treinou, não gerou um nível de massa muscular suficiente para ela ter aquela função motora adequada. O cérebro é a mesma coisa. Sai um dado muitíssimo recente no final do ano passado para o início desse ano, que um dos maiores indicativos da doença de Alzheimer na Europa e nos Estados Unidos, além da idade, era o sono e a idade. Aqui na América Latina sai um terceiro indicativo muito próximo deles, que é escolaridade. Caramba. Olha que diferente. Pois é. Olha que dado... Nossa, na hora que eu li isso... Eu falei, e preocupante, né? Preocupantíssimo. Você tem noção do quanto isso está refletido na nossa sociedade? As pessoas que não têm tanto estímulo cognitivo, logo podem ter uma maior chance de ter Alzheimer quando... E assim, ao mesmo tempo que é preocupante, é organizacional, porque a gente... É um dos fatores que... Dentre os outros dois que estão lá fora, é o mais fácil, digamos, ou menos difícil de o menos melhorar. Pior que eu acho de regularizar, melhorar. Né? Porque a escolaridade nada mais é do que você causar um estímulo cognitivo tanto para criança, para adolescente, quanto o próprio adulto criar esse hábito de ler, de estudar, de se interessar por outras coisas, né? Quando você fala de atrofia de cérebro ou porque você fala de treinar o cérebro, né? Gerar um trabalho cognitivo, não é só você estudar. Sim. Pode ser conhecer lugares novos, socializar com pessoas de outros nichos, de outros ramos, entender aprender uma língua nova. Se eu não me engano, tem artigo mostrando que aprender uma língua nova aumenta significativamente o tamanho do seu cérebro. Olha que beleza. Ou seja, você forma novas conexões neurais ao ponto de você gerar um fortalecimento para o seu cérebro lá na frente quando você existir uma probabilidade de você ter Alzheimer, né? Tem um estudo, eu acho que um dos estudos que mais apontaram para esse lado foi um estudo feito na Inglaterra com os taxistas,
que eles têm que decorar lá mais de 25 mil ruas para poder passar na prova, porque eles lá, se você usar o Uber, é meio que falta de respeito, porque é meio cultural lá você saber as ruas. E e os pesquisadores pegaram isso e viram como isso como uma baita oportunidade de experiência. Sim. Vamos pegar esse pessoalzinho aqui, vamos ver o que acontece no cérebro deles. Sim. E os taxistas que tiveram melhores resultados teve um aumento maior do hipocampo, que é uma região do cérebro que está envolvida ali com memórias de curto prazo, ou alguns tipos de memórias que você pode estar envolvida com a doença de Alzheimer, né? Sim. Então, ou seja, se você consegue aumentar esse volume neural ali, das conexões neurais, você aumenta a sua saúde cerebral ao ponto de, lá na frente, você retardar qualquer tipo de problema disso, entendeu? E até que ponto é mito ou verdade? Ou melhor, qual é o mito e a verdade do treinar membros inferiores mais exaustivamente reduz mais ainda o Alzheimer? Eu acho que isso mito, né? Mito total, eu nunca tinha... A atividade física em si... Total, né? Eu já vi acho que o pessoal falando que quando mais treina diminui a demência. De quadríceps. Treino de quadríceps diminui a possibilidade de você ter Alzheimer. Ah, tá. Mais ou menos isso. Nunca nem ouvi falar sobre algo que possa estar relacionando isso. Porque... Qual que é o diferencial do quadríceps ou do membro inferior? O cérebro não vai entender. Opa, quadríceps. Opa, sinalizou o quadríceps ali, tá tendo um problema diferencial. A ATP ali é diferente, vamos lá, é diferente. Vamos ali. Negativo para Alzheimer. Acho que porque o pessoal fica com mais, acho que o pessoal fica com mais dor na perna, lembrando, aí dá isso. Não existe uma correlação tá lembrando hoje. É porque a memória tá boa, né? Exatamente. Então, tipo assim, hoje as pessoas tem muito... Isso é uma parte ruim da internet. Né? Às vezes existe uma propagação de má informação, verdade, né? De mitos que às vezes não é bem assim. Muita gente acha que é verdade. Cientificamente não faz sentido. Não faz nem sentido, entendeu? Eu nunca vi. Agora, se vocês souberem aí, alguém tiver aí por favor, esse dado, mostra aí pra gente. Manda o link da pesquisa pra gente comenta aí no vídeo pra gente ver se tem. O artigo científico. Por favor, né? Musa, chegando ao final... Eu ainda acho que você ainda tem algumas perguntinhas aí pra fazer, viu? Não tenho. Certeza. Você pulou minha frente. Tudo que eu ia perguntar, você perguntou. Eu fico na cola das nossas reuniões, eu fico olhando pra vou perguntar tudo. Na hora que ele falou cafeína, pá. Sono, pá. Não é, cara? Pelo menos eu posso treinar menos quadríceps agora. Né? A maioria dos episódios que a gente grava, a gente tem a reunião de papo, a gente bate um papo, seleciona algumas perguntas e tal, manda pro convidado, a gente bate um papo e tal. A maioria dos episódios é o que a gente vive. E, cara, esse 100% do que a gente vive. É o que a gente vive. Cara, eu acho que é o cotidiano, né? Das pessoas. Foi muito leve. Mal, no caso, de, tipo, né? Deixa de fazer muita coisa. A gente vive... Eu, por exemplo, eu vivo muito no automático. Então... Eu acho que é grande parte. A característica do que você disse aí, eu me via. Tudo que você falou, eu me via fazendo ou deixando de fazer. E, cara, é prático. Porque ou você... tem essa parte da sua fala da autodisciplina, do fazer, da motivação antes da disciplina, né? Sem motivo você não tem disciplina. Não tem que fazer. E a disciplina pode estar mais correlacionada com o hábito ali, né? De você executar o comportamento, do que você repetir aquilo mesmo, sei lá, indisposto ou disposto. Sim. Porque a motivação é o ponto inicial. Tá. É onde a dopamina vai agir de uma forma... minimamente controlada para você executar o comportamento. Sim. Entendeu? Se você não tiver isso, você não executa. Você não levanta da cama. Você entendeu? Tem uma... Não coloquei na pauta porque eu ainda sou na dúvida. Vou falar porque eu sou, né? Sou afrontoso. E eu não tenho medo de sair como burro, ignorante, enfim. Mas tem vou parafrasear Raul Seixas, hein? Meu Deus. Tem uma frase uma parte da música do Raul Seixas que fala que a gente só usa 10% da nossa cabeça animal, alguma coisa assim. Nossa capacidade. Da nossa capacidade. E isso estenderia-se à parte da crença, da fé, do treino propriamente dito, da psicomotricidade, tudo isso. Está ligado realmente, a gente tem esse... Não é que a gente tenha, mas o homem, o ser humano em si, ele se acostumou a só usar pequena parte do potencial total que a gente tem do cérebro? Ou isso é um mito que é uma inverdade vendida pra gente, né, se manter, Dentro da neurociência, isso é um mito. Não tem como você usar só 10% do seu cérebro. Sim. Se você colocar eletrodos e fazer um
eletroencefalograma no seu cérebro, você vai ver que tá todas as áreas funcionando. Sim. Você vai ver que quando você dorme, funciona mais ainda. Sim. Você vai ver que as fases do sono vai... Então, tipo assim, o seu cérebro tá a todo momento codificando informação, processando, recebendo informações tanto internas quanto externas. Então, a todo momento, ele tá vendo qual o custo-benefício melhor para cada comportamento, o que ele pode regular e desregular. Então, tá tudo funcionando simultaneamente em milissegundos. Né? Então, isso... Quando eu assisti o filme Lucy, vocês já assistiram? Um filme muito bom de ficção científica. Não. Lucy é uma moça que... É uma loira, né? Isso, que toma... Acho que é uma droga que ela toma, não lembro, que cai no sangue dela. Aí ela começa a acessar as porcentagens maiores do cérebro dela e ela começa a ter poderes e uns fatores mais... sobrenaturais, levitação e tal. Eu achei aquele filme, tipo, muito bom. Só que trazer isso pra vida real é impossível, né? Porque não tem como você não tá usando o 100% do seu cérebro. No caso disso, senão, quanto as pessoas que já têm um quadro de transtornos, o que acontece com o cérebro? Você entendeu? Então, não faz muito sentido. A gente usa, até onde a gente conhece, a gente usa todo o processamento do nosso cérebro, a não ser que você tenha algum tipo de transtorno ou tem algum tipo de problema inicial prévio. Boa. Mas fora isso, totalmente. Você usa todos os neurônios, os 86 bi. Nossa senhora. Tem tudo isso? Não tem. Minha cabeça baiana não tem tudo isso, não. Não tem, nem a pau, não tem, musa. Será que tem, musa? Fala a verdade. Não Talvez fala. Você que gosta de usar só 10%. Talvez seja baianidade, né? Tipo, né? Pra que tu usar? Deixa pra lá. Vamos economizar. Pra que usar tanto? Só posso usar 10. Você é louco, não compensa. Você é louco, não. Como que é? O começo, depois você melhora? Primeiro você começa, depois você melhora. Eu tô ainda no primeiro, você começa. Primeiro você começa. Sabe a bolinha do carregando? Primeiro você começa. Tô começando, né? Tipo, 10 anos depois, tô começando. Gente, estamos chegando a mais um final de mais um episódio, primeiro do ano. Primeiro, como é, Musa? Repete aí. Primeiro episódio da da segunda temporada Muito de bem. 2025. Muito bem. Primeiro episódio da segunda temporada. De 2025, estreando, né? Com um convidado. Novo formato com um convidado. Eu acho que ficou um formato bacana, né? Teve um enriquecimento. A gente consegue aproveitar mais o conteúdo. Uma dinâmica, né? Não que com os dois temas não dê, né? Mas é pouco tempo, né? Pra gente conseguir abordar o assunto. E se tratando do dia a dia, da correria do dia a dia dos 3, 4... das 4 pessoas que estão aqui por gravação de episódio, o dia tem 24 horas para todo mundo, mas nem sempre as mesmas 24 horas são corridas ou são tão mais tranquilas para todos nós. Então acho que eu gostei, ficou bacana. Show demais. Deu pra gente bater, principalmente pelo tema. Tivemos uma aula. Meu pai do céu, velho. Eu já vou assinar o reservatório de dopamina, cara, para estudar porque eu preciso utilizar isso na prática em mim, aplicar em mim, porque, Você fala do sono? Tudo. Principalmente do sono, mas o sono tem um e-book. Sério? Eu ensino no e-book como regular o sono do zero. Tem no seu canal lá? Como é que faz? Tem no meu Instagram o link pra você lá, mano. Então já vou lá. R$19,90. Ó, que belezinha. Você tem do zero como você aprende o que você precisa pra começar a regular os seus primeiros passos pra melhorar o seu sono. Cara, R$19,90 pra você começar, ou melhor, pra você dar um up na sua vida, porque, o seu sono regulado, sua vida vai melhorar pra cacete. Drasticamente, em qualquer área, em qualquer ponto. Judite, se prepara que meu sono vai estar regulado e vocês vão ver como vocês vão... Ele vai treinar, gente. Eu treinei hoje, 6 horas da manhã com meu cunhadinho. Toma. 6 horas da manhã. Léo, obrigado por você ter feito eu levantar. 5 horas da manhã, entrando de sábado, mas foi bom. Foi bom, tivemos aula e tudo certinho. João, mais uma vez, obrigado, cara. Eu que agradeço. Obrigada, foi João. Um prazer estar aqui, prazer poder é compartilhar nosso. com vocês. Obrigado. E eu que mesmo. agradeço, de verdade. Conteúdo enriquecedor. Nossa senhora, sensacional. Show demais. Galera, mais uma vez, segue o João Andrade.5 e no YouTube João Andrade 5. Segue o GHCast 1 Instagram, segue o nosso canal, curte, compartilha, manda pra uma galera que você conhece. É um assunto muito atual, muito importante. Enriquecedor pra caramba, todo mundo precisa saber disso.
E estamos aí para as próximas. A gente vai se encontrar nas academias. Eu não falei para você, ele era meu... Éramos vizinhos. Eu era vizinho dele, agora eu mudei para Louveira, então... Éramos vizinhos. Foi engraçado que a gente... Não arrumamos uma treta, mas... Por causa das esteiras lá do condomínio da academia. Sim, nossa. A esteira você começava assim e terminava assim. Exato. Tá bom, tá tudo certo e tudo de boa. Obrigado mais uma vez, nego. Valeu, Tamo junto, que agradeço, viu? Forte abraço. Fechou, Brunão.